Mais Saúde. Oferecimento Santa Casa Olhos Oftalmo Laser. Ver a vida mais feliz. Olá, boa tarde. Esse é o Mais Saúde. Obrigado pela audiência, você que nos acompanha aqui no norte de Minas, no sul de Minas e na zona da Mata Mineira. A partir de agora eu te faço companhia. Aqui no Mais Saúde você sempre acompanha entrevistas e assuntos relevantes que focam na sua qualidade de vida. O coração é um órgão muscular que, por meio da sua contração, garante o bombeamento do sangue para as diferentes partes do corpo. O bombeamento do sangue é fundamental para que nutrientes e oxigênio cheguem a todas as células e que os resíduos do metabolismo sejam levados até locais adequados para sua eliminação. E olha, é extremamente fundamental manter os exames desse órgão em dia. Para falar sobre o assunto, eu recebo aqui no Mais Saúde o cardiologista Fernando Emídio. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Rafael. Obrigado pelo convite. É uma honra, é um prazer estar aqui e poder conversar um pouco com você. Ótimo. A gente já começa o programa falando, né? Qual que é a função do coração? Olha, você já deu uma aula aí de fisiologia cardíaca falando da função do coração. Bombear sangue para suprir as necessidades do organismo de acordo com a demanda que esses órgãos ou o organismo necessita. Uhum. Então, a partir de que idade nós devemos nos preocupar em fazer exames frequentes aí do coração? Muito bem. Hoje não há, Rafael, antigamente a pessoa dizia assim, estou com 60, 70 anos, nunca fui ao médico. Isso não é vantagem, isso não deve ocorrer. Por quê? Porque o melhor tratamento é a prevenção, tá certo? Então, a partir de 20 anos de idade, deve-se conhecer o estado de saúde do indivíduo. Entra aí as particularidades. Mas só aos 20 anos e antes? Bem, aos 10 anos, pode ser. Qual a história familiar da pessoa, da criança, do garoto de 10 anos? Tá certo? Uhum. Quais as morbidades que ele tem ou não? Então, vai individualizar. Mas, de uma maneira geral, a partir dos 20 anos de idade. Essa é a mesma idade para homem e mulher? Mesma idade para homem e mulher, para conhecer, fazer uma visita ao médico e conhecer seu estado de saúde. Daí para frente entra as particularidades também, é individualizado, certo, de acordo com a história familiar, o hábito de vida e etc. Agora, doutor, quais são os exames mais necessários? Olha, Rafael, os exames... Então, primeiro, é a consulta cardiológica, ou com o clínico, né? Segundo, qual o perfil desse indivíduo? Qual a história familiar desse indivíduo? Qual o hábito de vida desse indivíduo? Como é que ele lida com o estresse? Qual o peso? E tem alguma morbidade ou não? Então, aí vamos solicitando exames de acordo com esse perfil, que pode ser, então, uma avaliação clínica, né, com exame físico, a história, um eletrocardiograma, pode ir um teste ergométrico, que é o exame de esforço, pode ser um ecocardiograma exames de sangue, um perfil lipídico para conhecer o colesterol, a glicose, e isso independente, a partir de 20 anos já deve conhecer. Então, aí, de acordo com o biotipo, o perfil, a maneira de vida do indivíduo, é que vamos acrescendo os exames. A idade, sem dúvida. Uhum. Bom, agora, quais são os fatores de risco para problemas do coração? Já até começou a falar alguns. Sim. Olha, antes de falar nos fatores de risco clássicos, vamos dizer assim, eu te digo que a saúde, o bem-estar, então saúde é um estado de bem-estar, né? Uhum. E depende do seu hábito de vida social, né? Da religiosidade, né? Isso influencia muito, tanto na saúde quanto na doença. E isso, então, vai perfazendo o perfil do paciente e vamos solicitando
determinados exames. Então, a partir dos 20 anos de idade, um perfil sem história de doença, então, alguns exames básicos, né, da avaliação clínica, o exame de sangue, o eletrocardiograma. De acordo, o indivíduo tem os fatores de risco maiores. Quais são os fatores de risco maiores? Hipertensão, pressão alta, diabetes, história familiar de doença coronariana ou cardiovascular, obesidade, tabagismo, sedentarismo. Então, é fundamental o indivíduo pensar no hábito de vida no dia a dia. Eu garanto que ninguém nunca te convidou para comer uma salada no final de semana, mas uma picanha, sem dúvida, né? Tudo bem, vai comer uma picanha, mas sem exagero e que não seja gorda e nem salgada, né? Bem temperada apenas. Mas tem que ter em mente que esses fatores de risco são considerados, chamados fatores de risco, por quê? Porque ele põe o indivíduo em risco de ter um infarto, um derrame, né, um AVC, uma doença vascular periférica. Então, eles têm que ser corrigidos ou eliminados, com exceção da história familiar, que não tem como você sair fora dela, né? Você tem uma história familiar de doença coronariana, tá. Mas se você tem um hábito de vida saudável, essa história familiar pode não pesar na sua qualidade de vida. Ótimo, então atenção redobrada quanto a isso. Doutor, nós vamos para um rápido intervalo. Aliás, desculpa, intervalo não. Nós vamos agora para um recadinho. A vida é feita de emoções que passam por nossos olhos. Por isso, o cuidado deve ser constante. A Santa Casa Olhos Oftalmolaser é referência em oftalmologia. Consultas, exames, procedimentos a laser e cirurgias. Ambiente agradável e tecnologia de ponta para cuidar da sua saúde ocular. Olha, gente, a Santa Casa Olhos Oftalmolaser tem o que há de mais moderno para sua cirurgia refrativa ou de catarata. São mais de 40 convênios disponíveis. Conheça a unidade do Medical Center na Avenida José Correia Machado, número 1858, no bairro Melo, 12º andar em Montes Claros. Ligue ou agende sua consulta pelo WhatsApp agora mesmo. O número é o 38 3224 8800. Santa Casa Olhos Oftalmolaser. Ver a vida mais feliz. Depois do nosso recadinho, agora nós vamos para o intervalo, que daqui a pouquinho a gente vai tirar mais dúvidas sobre as questões do nosso coração. Então não sai daí. Estamos de volta com o nosso programa Mais Saúde, recebendo aqui o Dr. Fernando Emídio, que é cardiologista. A gente continua aqui com uma dúvida importante. Sim. Agora, né? Quais são as doenças que mais impactam o coração? Algumas já foram ditas. Pressão alta. Na nossa região, né, no norte de Minas, a doença de Chagas, cardiopatia chagásica, acomete muita gente e não tem mais a infecção aguda pelo triatomídeo, que é o barbeiro, né? Mas tem ainda aqueles que tiveram a doença e sofrem as consequências delas. Então, diabetes impacta no coração, colesterol alto, excesso de peso, obesidade. Atualmente, essa pandemia, o Covid, traz 30% dos indivíduos pode ter problema cardíaco, como miocardite ou até infarto. As doenças genéticas, que são mais raras, congênitas, e a febre reumática, que tem uma certa prevalência ainda no nosso meio. Agora, doutor, explique mais então sobre a hipertensão. Hipertensão ou pressão alta é uma elevação da pressão arterial, que é a principal causa de eventos cardiovasculares no mundo, certo? Então, o que deve ser uma grande preocupação de todos nós? Se somos hipertensos, tratar adequadamente a pressão arterial, para evitar que ela leve a uma insuficiência cardíaca, que é uma das consequências mais sérias
da hipertensão. A hipertensão também pode levar ao acidente vascular cerebral encefálico, ou derrame, que o pessoal, né, conhecido. Pode levar a doença periférica, uma série de consequências, então, e que tem que ser bem tratado, bem avaliado, bem conduzido. Enfim, cuidar da saúde, fazer o controle periódico. Ok, agora, doutor, e a doença coronariana? Quais são as características? Doença coronariana, angina ou infarto. Então, vamos caracterizar uma e depois a outra. Angina de peito, angor pectoris, quer dizer dor no peito. Então, o indivíduo tem uma sensação de angústia, de peso, de opressão no tórax, exatamente assim da forma que eu estou mostrando. E, geralmente, os pacientes mostram com a mão espalmada. E uma sensação, às vezes, de falta de ar, de cansaço, naquele momento. Na maioria das vezes, ao fazer um esforço físico, subir uma ladeira, ou uma emoção, um estresse emocional, seja estresse bom ou ruim, né? Tanto faz. E isso dura pouco tempo, de 1 minuto a 3 minutos. Se esse sintoma dura por mais tempo, aí pode chegar o infarto, tá certo? E esse tipo de desconforto no tórax, no peito, ele pode irradiar para o braço, membro superior esquerdo. Geralmente assim. Mas pode ir também para o pescoço, para o queixo, para a mandíbula, até para o dorso. Entendi. Bom, agora explica pra gente, o que é a cardiopatia congênita? Cardiopatia congênita é a doença que o indivíduo nasce com ela, a criança nasce com ela. Tem várias cardiopatias congênitas. As mais frequentes são a chamada comunicação interatrial, porque o coração tem 4 câmaras. Então, ao invés delas se fecharem por um músculo que separa um lado esquerdo do lado direito, tem a comunicação interatrial, a comunicação interventricular e outras cardiopatias congênitas. Agora, doutor, a pandemia impactou de alguma forma a vida dos pacientes que têm problemas no coração? Não há dúvida. Tanto pelo medo, pela angústia, a angústia em si, né, a ansiedade, pode gerar problemas em um indivíduo saudável e no que é cardiopata também, sem dúvida. Além disso, represar, atrasar o controle clínico, a ida ao cardiologista para manutenção e ajuste das medicações. Então, dá um impacto negativo nesse sentido. Além disso, o próprio Covid pode acometer o músculo do coração, como eu já disse. Agora, qual que é o momento correto de procurar a ajuda médica? Olha, a ajuda médica em se sentir, né, tiver sintoma, não há dúvida nenhuma. Então, o médico é que vai dizer se aquele sintoma representa uma gravidade, uma urgência, uma emergência cardiológica ou não. Além disso, periodicamente, como eu disse, a partir dos 20 anos, é bom fazer uma avaliação e, fundamentalmente, a partir dos 30, 35, 45 no máximo para o homem, 55 para a mulher. 10 anos em média, a mulher 10 anos a mais, que ela entra no maior fator de risco, que quando perde a proteção hormonal. E principalmente antes de fazer atividade física, tem que fazer uma avaliação cardiológica. Ótimo. Agora, doutor, para finalizar, quais são as orientações para os pacientes cardiopatas? Ok. Frequente sempre o seu médico, siga as orientações do seu médico, tenha um hábito de vida saudável, e isso implica em comer verdura, fruta, caminhar pelo menos 30 minutos por dia. Olha, Rafael, caminhada é um remédio. Caminhar é um remédio. Ótimo. Então as pessoas têm que adquirir o hábito de caminhar. E não comer açúcar, né? Não ficar comendo muito carboidrato, muita carne gorda, fritura, gordura, embutido, e fazer o controle habitual e cuidar bem do uso das medicações, se é uma pessoa que tem necessidade de usar vários medicamentos por dia. Ter cuidado para não tomar errado o remédio. Doutor, não estressar e passar raiva também? O estresse não tem como, mas lidar bem com o estresse, né? Que venha e que, então, saiba lidar com ele, né? Isso é essencial. Essa dica é para mim agora, não passar raiva. Obrigado, doutor, pela sua participação no Mais Saúde. Até a próxima.
Obrigado pela sua audiência também, você que está aqui sempre acompanhando o nosso programa. Eu quero te agradecer e, claro, né, te chamar, te convidar para o nosso próximo Mais Saúde, sempre aqui na tela da Rede Mais, Record TV. Até lá! Mais Saúde. Oferecimento Santa Casa Olhos Oftalmo Laser. Ver a vida mais feliz.